Agora o Tom Zé está com a palavra, depois você pode já colocar sua apresentação, só lembrando as pessoas para manterem os microfones desativados e tomarem cuidado para não apertar essa barrinha aí, esse botão de apresentar agora, ok? Tom Zé, por favor, muito obrigado. Ok, gente, obrigado a todos aí, bom dia mais uma vez, né? Primeiramente, agradecer aí ao professor Sebastião, né, ao Júnior, pelo convite, né, de estarmos aqui batendo esse papo, né, esse papo tecnológico, né, sobre bioproteção em lácteos. Agradecer a presença de todos, né, claro, a gente está com um número bastante significativo aí, fico feliz, né, de que o assunto traga esse desejo, né, de conhecer um pouco mais sobre as culturas protetoras. Agradecer aí meus companheiros de trabalho, né, esse pessoal que já é formado, meus alunos, ex-alunos que estão presentes. Agradecer o pessoal da Fermentec, né, que está aí com a gente. Vi que tem pessoal da Dupont também, o Marcelo, que é meu companheiro de trabalho, que é, digamos assim, ex-aluno da escola também, um braço direito meu dentro da empresa. Então, Marcelo, obrigado pela sua presença. Enfim, né, falando um pouquinho rapidamente da Dupont, né, a Dupont é uma empresa global, né, uma empresa de nutrição e ciência, né, a gente está dentro da área de nutrição e ciência aí, focado basicamente em 3 pilares, né, que é a parte a gente chama de food and beverage, né, que seria a parte de alimentos, né, e bebidas, onde a gente trabalha mais a parte de estabilização de produtos. A gente tem um outro segmento, uma outra plataforma que a gente chama de Health e Biosciences, ou seja, exatamente a parte de saúde e biociência, de onde está, inclusive, a parte de culturas, onde eu estou trabalhando mais, e tem um bracinho de farma também. Então, para que vocês saibam um pouco da Dupont, né? Nosso distribuidor no Brasil é a Fermentec, né? Então a gente sabe que tem alguns amigos aí, parceiros da Fermentec também no nosso bate-papo aqui. Então agradeço mais uma vez a presença de todos, e aí a gente começa, né, a fazer a parte aí da apresentação. Vamos ver se eu consigo aqui, entendeu? Porque isso é sempre um desafio. Ele não me deu opção de share aqui. Então, ele não está me habilitando para eu... Você viu aí a barrinha embaixo, apresentar agora? Apresentar agora, aí ele fala, tela inteira. Isso. Aí clica na tela e compartilha, tem um botãozinho azul Sim, embaixo. agora acho que vai, entendeu? Vamos ver aqui. Demora um pouquinho mesmo, Tom. Aí, tá indo. A sua tela. Agora, e aí... coloca em modo de apresentação, PowerPoint, né, em modo de apresentação. Isso, já abriu. Apareceu aí para vocês? Sim, tá ótimo. Bom, pessoal, então, começando já a nossa apresentação, né? Qualquer problema, vocês me avisem. Nosso tema é bioproteção em lácteos. A minha ideia é trazer um enfoque mais tecnológico, né, como o próprio nome do bate-papo diz, né? Mas, claro, se a gente tiver alguma questão científica, alguma coisa que eu possa esclarecer, a gente tenta, claro, responder a essas dúvidas, ok? Eu vou passar a apresentação de um modo mais direto, né, até mesmo para que vocês tenham uma necessidade de perguntar, né, para que exatamente a gente consiga fazer a interação que a gente gosta, né, nesse tipo de apresentação. Então, antes de tudo, né, falar um pouquinho o que é o conceito de bioproteção, e aí que a gente vai estar mais ou menos falando sobre o que é a deterioração e o que é a bioproteção. Então, a deterioração nada mais é, né, do que um processo metabólico, onde a gente tem alterações de sabor, odor, aparência de produtos, né, que levam, claro, esses produtos a serem inadequados para o consumo humano. Lembra-se que o processo de deterioração, né, no nosso caso aqui, é um processo microbiológico, mas não necessariamente ele precisa ser microbiológico. Uma oxidação também é um processo de deterioração. Claro, em se tratando de deterioração microbiológica, a gente pode ter problemas, né, de saúde pública,
podemos imaginar, por exemplo, né, um crescimento de bolores, né, com produção de micotoxinas, isso pode gerar um problema de saúde pública. Custos ambientais, já que esses produtos têm que ser descartados, né? E, claro, perdas econômicas para a indústria, até, inclusive, com perdas de imagem, né? Imagina uma indústria de alimentos, né, envolvida aí numa contaminação ou num problema aí de bactérias patogênicas, o que isso impacta na imagem da empresa, né? Em alguns casos, pode levar até à falência da empresa. Então, é algo bastante importante, né? A gente sabe, como técnico em laticínios ou como trabalhadores da indústria de alimentos, o quanto isso é importante. Normalmente, a deterioração está associada a bolores, leveduras, em alguns casos também bactérias. Então, um exemplo de bactéria deteriorante, a gente pode colocar aí os bacilos, né, que normalmente estão muito envolvidos em deterioração de requeijão, né, onde o meio é muito propenso para o crescimento dessas espécies. Deterioração também, né, está ligada aí a perda, né, e 30% dos alimentos, segundo a FAO, são perdidos no mundo, e bolores e leveduras, né, que são um dos principais representantes aí da deterioração, representam aí até 10% das perdas totais dos alimentos, ok? Bom, o que vem a ser a bioproteção? A bioproteção, como o Júnior já comentou, né, é definida pelo uso de uma microbiota natural, normalmente, tá, na grande maioria, por bactérias de ácido lático, bactérias láticas, mas existem outras bactérias que são usadas na indústria de alimentos, não láticas, que também podem estar envolvidas aí no processo de bioproteção. Alguns cientistas, né, alguns segmentos da pesquisa, consideram os metabólitos gerados, né, pelo crescimento como também dentro do conceito de bioproteção. Então, assim, se você, por exemplo, faz um processo fermentativo à parte e obtém um fermentado, digamos assim, depois desse fermentado trabalhado, seco, né, por spray dryer, é adicionado no alimento, isso também pode ser considerado como uma bioproteção, tá? Essa microbiota, né, que a gente coloca aqui como natural, né, não deve alterar drasticamente as propriedades sensoriais do alimento. Claro, ela pode ter um efeito de inibição, um efeito bioprotetor bastante bom, mas se ela trouxer alguma alteração sensorial, alguma alteração na característica do produto, ela acaba não sendo considerada, né, como apta para ser empregada na proteção aí dos alimentos, ok? Bom, como são obtidas? Tá? Na realidade, uma cultura protetora é como se fosse uma cultura lática starter, né? Ela vem de origem de uma biomassa, essa biomassa vai ser cultivada em meios específicos, né? E vai ser concentrada e vai gerar, né, as culturas protetoras, que podem ser liofilizadas ou até mesmo congeladas. Então, essa mais ou menos é a forma de como essas culturas são obtidas. Então, processos naturais, né, de produção de fermentos láticos. Bom, algumas características importantes das culturas, né, alguns requisitos básicos, é que ela tem que ser segura, ou seja, ela tem que ser apta a ser utilizada em alimentos, né, conceito de GRAS pelos americanos, né, considerados como segura, ou seja, não trazer nenhum problema à saúde humana, ter uma atividade antimicrobiana, quanto maior o espectro, né, de atividade, melhor, porque ela consegue trabalhar um maior número de micro-organismos. Tem que ser efetiva, claro, né, mostrar realmente a sua capacidade de controle de micro-organismos indesejáveis. Tem que ser compatível, né, com a matriz a ser empregada, né, com o alimento, e ser estável, né? Ela deve estar presente no alimento, se possível, porque ela estando presente, mesmo em condições adversas ao seu crescimento, ela vai trabalhando, né, com seu metabolismo mesmo lento e ainda gerando esses metabólitos, né, que, como mencionou a Elisângela, trabalhar para que você tenha uma efetividade melhor, né, durante a vida útil. Em alguns processos, claro, né, ela vai ser eliminada, né, se você, por exemplo, pensa num produto
que tenha um tratamento térmico depois de produção, um iogurte estável, né, à temperatura ambiente, obviamente ela deixa de ter um efeito durante a vida útil do produto, mas o que gerou de metabólitos anteriores continuam ali ativos e trabalhando contra a deterioração, que é o nosso principal foco aqui, ok? Bom, como elas trabalham? Então, como já foi comentado, através da geração de antimicrobianos, né, de metabólitos antimicrobianos, e aqui, gente, é assim uma infinidade de coisas, né, de metabólitos que são gerados. A gente realmente não tem ideia do que realmente é produzido. E isso é muito espécie dependente, né? Cada espécie tem a sua característica de gerar determinados metabólitos. E como eles interagem em sinergia também é algo muito, muito complexo. Então, se a gente, por exemplo, faz um HPLC de um fermentado obtido de uma cultura protetora, a gente encontra uma quantidade de picos assim extremamente grandes, né? E que realmente são difíceis de identificar. Na sua grande maioria, né, nos principais, a gente tem ácidos orgânicos, como ácido lático, ácido acético, né, ácido cítrico, bacteriocinas, né, e alguns peptídeos aí de baixo peso molecular. Trabalham também, né, com efeito de exclusão competitiva, ou seja, quando você agrega um número muito grande de células, você acaba agregando um exército, né, de células boas que vão competir contra essas células que a gente não quer, né, ou contra os nossos deteriorantes, ok? E aí outros efeitos, né, que a gente desconhece realmente, né, produção de outros tipos de substâncias que podem ajudar em sinergia ou isoladamente no controle dos micro-organismos. Tudo isso, né, em conjunto, nos dá aí o efeito protetivo que a gente gosta. É sempre bom, né, antes de falar de qualquer tipo de controle, né, que se entenda, né, a teoria das barreiras, né? É importante. O bioprotetor, assim como qualquer outro agente químico ou não, que tenha um efeito de controle de grupos de micro-organismos, né, ele trabalha como um obstáculo, ele nunca deve ser encarado como a solução. Então, agregar-se simplesmente um cultivo protetor ou um sorbato, ou qualquer que seja o antimicrobiano, com o intuito de ele resolver isoladamente os problemas, não é uma boa forma de pensar. A gente tem que, dentro de um conceito, né, de barreiras, colocar, né, essa barreira a mais para que o conjunto todo, né, de barreiras faça o nosso trabalho aí de proteção e você consiga maximizar o efeito protetivo, né, o protetor das culturas protetoras, ok? Então, assim, conhecer quem é o seu deteriorante e como ele se comporta frente a características intrínsecas ou extrínsecas do seu produto é muito importante para que você consiga maximizar o efeito, ok? Bom, as culturas, como a gente já comentou, né, ela tem um tempo, né, necessário para o seu crescimento, para que ela possa gerar esses metabólitos e esses metabólitos trabalhar contra os deteriorantes que nós estamos querendo combater. Então, claro, se a gente pensa que há necessidade de gerar metabólitos, quanto maior o tempo de fermentação, né, melhor seria a geração desses metabólitos e maior o potencial de inibição. Na verdade, isso é um indicativo, mas isso não funciona de uma forma absoluta. Às vezes você não tem o tempo de fermentação necessária para que você possa ter o efeito inibitório maximizado, mas o micro-organismo, mesmo em condições adversas, pode estar lá crescendo. Então, imagina, por exemplo, um queijo Minas Frescal, né, que a gente vai mostrar mais à frente, um exemplo de aplicação, onde praticamente você tem aí 1h30, 2 horas de processo, esse produto já é embalado, praticamente já vai para a salmoura e mantido aí a temperatura de refrigeração. Então, se você pensa, né, teoricamente você não dá espaço para que o micro-organismo cresça. Mas a verdade é que, mesmo em condições de refrigeração, esse micro-organismo está com o metabolismo e ele está ali gerando esses metabólitos importantes. Então, claro, tempo de fermentação e temperatura são fatores importantes,
mas não necessariamente limitantes para que você tenha um efeito positivo do seu bioprotetor. Bom, e aí a gente passa dessa parte introdutória e eu começo agora exatamente a mostrar os exemplos práticos, né, de uso desses cultivos protetores. Eu acho que aqui realmente é a parte que mais interessa a gente, mas é importante a gente dar esse conceito, né, inicial, né, para definição, para que a gente entenda como as culturas protetoras trabalham. Então, o espectro de aplicação em produtos lácteos é bastante amplo. Então, a gente já mostrou para vocês que, obviamente, produtos fermentados, né, já que você precisa de um tempo para que eles possam crescer, seriam os melhores a serem seriam os melhores produtos onde você deveria usar os cultivos protetores. Mas a verdade é que isso não chega a ser algo tão absoluto, ou seja, você acaba usando também os cultivos protetores em produtos que não são fermentados, ou que não deveriam ser fermentados, e, na realidade, você consegue resultados bastante positivos. Bom, aqui alguns exemplos internos, tá, de challenge, né, que a gente faz, ou seja, de inoculação, para a gente verificar a efetividade, né, do nosso produto. Aqui foi usado um produto que chama Holdback, né, a nossa linha de bioprotetor da DuPont, ela chama Holdback. YM tem a ver com yeast, né, que é leveduras em inglês, e M de mold. Então, bolores e leveduras. Então, toda vez que você encontrar essa sigla, né, num produto da DuPont, YM, você está pensando em controle de bolores e leveduras. Existem outros, né, outra linha de produtos que atacam outros tipos de micro-organismos. Então, aqui é um sistema modelo, né, onde, de uma forma bastante simples, onde a gente inocula, né, um iogurte com algumas cepas específicas de bolores em determinadas condições e a gente simplesmente avalia, né, o crescimento visual desses bolores, né, em determinadas condições de armazenamento. Aqui, por exemplo, foram 5 graus durante 38 dias. Então, a gente observa ó, que onde foi aplicado, né, o holdback, né, o cultivo protetor, a gente teve uma maximização, né, do controle de crescimento de bolores contra um padrão estándar, né, onde não foi aplicado. Claro, o tipo de bolor, da espécie, o número de células, né, no caso aqui de esporos iniciais, vão determinar esse tipo de controle. Então, quanto melhor o seu controle de processo, ou seja, quanto menos esporos, menos contaminação você tiver no processo, muito mais efetivo vai ser o seu controle, ok? Então, é importante, como a gente já colocou, né, a teoria das barreiras e controle de processo, né? Então, senão você realmente não tem efeito. A gente costuma dizer assim, são dois caminhos distintos. A bioproteção, ela vai por um lado, né, e o uso de químicos, né, como sorbatos, benzoatos, eles caminham de forma diferente. Então, não dá para comparar um com o outro, tá bom? Bom, o mesmo pensamento aqui, só que não mais com bolores e com leveduras, a mesma situação, né? A gente tem aqui o produto padrão, o produto inoculado com o cultivo protetor, onde houve o crescimento, e aqui a gente fez dois trabalhos, a 5 e a 10 graus. Esses 10 graus têm muito mais a ver com a nossa realidade Brasil, né? Com a nossa realidade América do Sul. Então, vocês observam, né, que quando houve, né, a fermentação com a presença do cultivo protetor, do holdback, nós conseguimos aí manter aí durante o período de avaliação, que foi 33 dias, sem que houvesse uma deterioração perceptível, né, uma deterioração sensorial perceptível. A gente sabe aí que para leveduras, normalmente 10 a 6, né, unidades formadoras de colônias por grama ou por mililitro, é o número que já começa a mostrar sinais de deterioração. Então, né, praticamente as curvas, né, tiveram estáveis aí, tanto a 10 quanto a 5 graus. Bom, aqui também, já partindo por um processo de controle de bolor, o Penicillium roquefort, que é um contaminante muito comum na indústria de lácteos, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um produto, um fermentado, e inoculamos, né, na placa o Penicillium roquefort.
A referência, que é sem nenhum tipo de inibidor, nem inclusive o cultivo protetor. A referência mais sorbato, que é a nossa referência mais comum no nosso mercado, né? E dois tipos diferentes. Sim? Desculpa te interromper. Por favor, oculta essa barrinha aí que está embaixo aí para o pessoal visualizar um pouco melhor as fotos. Já. Melhorou? Obrigado. Sim, obrigado. E, então, voltando aqui foram testados dois tipos diferentes, né, de holdback, né, com composições de micro-organismos diferentes, né, YM, como eu já disse, sempre focando em bolores e leveduras. Então, a gente observa, né, que com referência ao sorbato, eles ainda se mostraram mais efetivos, né? Então, assim, mostrando realmente, né, o poder de inibição que esses cultivos protetores mostram frente a determinadas espécies, tá? Como eu mencionei, nem toda cepa de Penicillium roquefort e nem toda cepa de bolor pode reagir da mesma forma. Bom, partindo um pouco aí então agora para os exemplos realmente práticos nossos, né, que são exemplos de campo, não mais feitos em laboratório. O primeiro exemplo que a gente traz aí é o exemplo do queijo Minas Frescal. O queijo Minas Frescal é um queijo muito apto, né, à deterioração, porque é um queijo de pH alto, onde a gente não tem o uso de culturas láticas. Então, o próprio efeito, né, do ácido lático, quando é produzido, ele já tem uma melhora na característica de extensão, né, de vida útil do produto. Como a gente não aplica culturas láticas, obviamente esse queijo fica susceptível, né, à deterioração mais rápida. E aí o que a gente fez? Dois trabalhos, né, usando dois micro-organismos diferentes. A nossa ideia aqui, tá, é controlar principalmente o crescimento de mofos e leveduras na superfície do queijo. Então avaliamos, né, esses queijos padrão com um tipo de cultura protetora e com outro tipo de cultura protetora, em dosagens aí que estão aqui marcadas, né? DCU é a dosagem da DuPont. E avaliamos esses queijos aí durante 28 dias. Então, a gente observa, né, que o queijo padrão, já com 14 dias, começou a ter problemas de deterioração. Os queijos que foram usados, os cultivos protetores, né, chegaram a 21 e até 28 dias sem alteração. Então, a gente realmente mostra, né, que há uma melhora. Isso não quer dizer que você não consiga chegar a mais dias, tá? Isso aqui foi o trabalho que nós fizemos nas condições da minha planta. Então, se você tem uma planta mais limpa, né, mais controlada, esses tempos aqui podem mudar para maior ou para menor, né? Claro, dependendo das suas condições de processo. O que a gente observou, então, né? Que os queijos com a aplicação do holdback, ou seja, dos cultivos protetores, né, mostraram uma eficiência para controlar o crescimento, principalmente de leveduras, né, de formação de casca melada nesses queijos, né. E o MC, né, o YMC, foi melhor do que o LC. A composição em micro-organismos deles é diferente, a gente vai ver isso mais para o final. Bom, ok, então você pensa assim, excelente, né? 28 dias comparado com 14, né? Quase dobrei aí a vida útil. Só que, durante a avaliação do pH, a gente observou que aquele que tinha um tempo de vida melhor, né? Que foi esse com 28 dias, mostrou um abaixamento muito grande de pH. Então, obviamente, para um queijo Minas Frescal, embora ele tenha mostrado uma efetiva proteção, em termos de processo, ele não foi efetivo, porque ele alterou as características do meu produto. E o Minas Frescal é um queijo que deve ter o pH mais estável possível durante o shelf life. Então, a despeito do tempo, né, de proteção, que foi 21 contra o LC, do LC contra 28 do MC, a verdade é que se opta muito mais pelo LC, exatamente por ele manter essa característica de frescor do queijo sem alterar o sabor. Se a gente observa as curvas, a gente vê que ainda foi melhor do que o próprio padrão. Significa, né, isso pode dar um indício de que, além de controlar bolores e leveduras, ele pode estar controlando também outros micro-organismos contaminantes, outras bactérias, e com isso mantendo ainda o queijo com maior frescor, tá bom? Então,
Concluindo aqui a questão do Minas Frescal, né, hoje, né, a gente recomenda esse LC, que é a base de lactobacilos raminosos. Depois, mais para frente, a gente pode explicar um pouquinho sobre as características específicas do lactobacilos raminosos e por que ele acaba não abaixando o pH do queijo ou até mesmo não mudando as características de proteólise de um queijo Minas Frescal. Bom, uma outra forma de combate, né, contra bactérias, agora, deixando um pouco, né, os bolores e leveduras, trabalhando um pouco agora com bactérias, seria esse próprio, né, Holdback LC, esse mesmo que foi usado lá no Minas Frescal, que é a base de lactobacilos raminosos, para controlar alguns tipos de bactérias NS-Lab. Tá? Recordando um pouquinho de NS-Labs, né, são bacilos heterofermentativos facultativos do grupo 2, casa e para casa e plantaram, né? E até o próprio raminoso. Então a gente pensa, né? A gente está usando uma NS-Lab, né? Que é o lactobacilos raminosos, para controlar outras NS-Labs, né? Então é um ponto bastante importante. Interessante dizer que a grande maioria dos micro-organismos usados em bioproteção são lactobacilos, tá? Os lactobacilos, eles têm uma característica de produção de metabólitos inibidores muito maiores do que outras espécies. Então, assim, quando você pega um cultivo protetor, você vai ver sempre que tem um lactobacillus ali junto, fazendo, isolado ou junto, fazendo o trabalho. Mas quem a gente quer realmente controlar são esses rapazes aqui, ó, né, heterofermentativos do grupo 3, que são heterofermentativos estritos, né, como lactobacillus fermento, lactobacillus brevis, que vão trazer esse tipo de problema, né, em determinados queijos, principalmente em queijos semiduros e queijos duros, né. Pensa num parmesão com esse tipo de problema. Obviamente, um parmesão é um queijo totalmente cego, então a formação de olhaduras, mesmo que em pouca quantidade em queijos tipo parmesão, é considerado um defeito. Então, uma forma de você controlar, além, claro, né, de usar bactofugas, de controlar biofilmes, seria a aplicação de cultivos protetores, ok? Bom, falando um pouquinho de biofilmes, eu não vou entrar em detalhes, mas o biofilme é sempre uma forma, né, uma fonte de contaminação. Então, controlar biofilme na planta, assim como eu mencionei, usar desgerminadoras, né, bactofugação, para você diminuir cargas de micro-organismos, inclusive dos NS-Labs, né, é sempre algo importante. Pensa na teoria de barreiras, né? A gente tem que diminuir, né, as probabilidades de crescimento. Então, de repente, o uso de uma desgerminadora, de uma bactofugação, entra como uma barreira física, né, para que você diminua a carga inicial e aí, obviamente, favoreça a atuação do bioprotetor. Aqui também só, né, tenho certeza que todos vocês já estudaram sobre biofilmes, né, então não vou entrar muito em detalhes, ok? Bom, como que a gente chegou, né, nesse LC para controlar lactobacilos heterofermentadores, né, como a gente já mostrou aí pela foto, que causam problemas em queijos duros. Na verdade, a gente fez um trabalho interno, né, comparando 2 possíveis candidatos para controle de lactobacilos heterofermentadores. Então, a gente tem aqui o Brevis, né, na realidade a gente usou cerca de 15 cepas diferentes de heterofermentadores, lactobacilos heterofermentadores, mas aqui eu trouxe um de cada para que pudesse usar como exemplo. Então, observe aqui, né, o Holdback LC, que é o nosso raminosus, e um outro raminosus, né, uma subespécie aí do Casei, né, na realidade, Lactobacillus casei, antigamente, os raminosos eram todos considerados da mesma espécie, né, eram todos subespécies, mas atualmente eles foram reclassificados, obviamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente a capacidade de inibição que a gente viu, né, comparando 2 espécies. Então, isso mostra aquilo que eu falei lá no começo. Nem todo Lactobacillus raminosus, nem todo Lactobacillus paracasa, nem todos os Lactobacillus plantaro, ou qualquer Lactobacillus que tenha característica antimicrobiana, né, de bioproteção, tem as mesmas características. Então, assim, isso é muito interessante porque o Lactobacillus raminosus, só colocando um adendo aqui, ele é também considerado, em alguns casos, como probiótico, né? Então, essa característica de produção de metabólitos pode ser muito importante para que a gente tenha um efeito probiótico lá no intestino. Mas voltando aqui à nossa tecnologia, né, a gente observa que, comparando esses 2,
o Lactobacillus raminosus do nosso Holdback LC foi muito mais efetivo, né, no controle dos lactobacillus breves. A mesma coisa para esse outro tipo de lactobacillus aqui, que também é um heterofermentador. Se a gente observa, né, vê, comparando os dois, o lactobacillus do Holdback LC também foi mais efetivo, né, no controle dos lactobacilos contaminantes que estão aqui na placa de Petri. E ainda para um outro, que é o lactobacillus fermento, outro heterofermentador, né, e a gente observa também a mesma característica. Bom, tendo esses dados em mãos, pensamos, poxa, será que isso não acontece no queijo, né? Sim, será que eu não consigo transportar esse resultado in vitro para um resultado prático? E aí a gente foi, obviamente, para um teste em campo, né? E a gente vai mostrar mais para frente. Antes eu vou passar, depois eu volto no queijo de coalho, tá? Então, exatamente mostrando aí a característica do Holdback LC, né, em queijos semiduros e duros para controlar a formação de oleaduras por NS-Lab e heterofermentadores. Então, o que a gente fez? Fez 2 queijos paralelos, né, 2 queijos duros paralelos, né, numa planta de um cliente nosso, né, e observamos esse queijo ao longo da vida útil. Depois de 3 dias, né, claro, não houve diferença entre os queijos, né, ainda não tinha dado tempo para as NS-Labs se manifestarem. Bom, depois de 25 dias, né, o queijo que tinha aplicado o bioprotetor contra o queijo regular, o regular já começou a mostrar, né, algumas oleaduras provenientes aí, de fermentação heterofermentativa com produção de gás, né, 25 dias. Opa, já deu um bom sinal aí para a gente, né? Bom, e aí, né, depois de 20... Obviamente, esse queijo foi avaliado antes, tá? Com 60 e poucos dias também. Foi avaliado ao longo do tempo. Eu não quis ficar passando muito para que a apresentação não ficasse muito extensa. Mas depois de 121 dias, né, em câmara fria, a gente observa que mesmo aquele que tinha já o bioprotetor, já começou a mostrar uma ou outra oleadura, né? Muito menos. Se você olha o regular, vocês não estão vendo, né, porque a foto não está boa, mas podem acreditar em mim, né, aqui a gente tem uma série de micro oleaduras pequenas. Então, assim, a despeito de ter aparecido uma ou outra oleadura onde foi aplicado o Lactobacillus raminosus do Holdback LC, a gente viu um benefício muito grande, né, do controle de heterofermentadores comparado com o regular. Claro, esse foi um teste preliminar, né? Outros testes precisam sempre ser feitos, né, para validar realmente esse fato positivo. Mas é importante mostrar, né, que houve um benefício, né? Então é importante, isso serve também para queijos semiduros, onde a gente não quer a formação de oleaduras. Voltando então aqui no queijo de coalho, né, a gente tem também aí um uso bastante grande desses lactobacilos raminosos para controlar crescimento de NS-Lab em queijo de coalho. O queijo de coalho, assim como o queijo Minas Frescal, né, não tem cultivos, né, e você pode ter uma diminuição no período de validade, né, se você tiver um crescimento grande de NS-Lab lá na frente. Por quê? Porque elas vão proteolizar o queijo e, obviamente, né, o queijo de coalho é um queijo que não deve derreter, né? Então, os resultados práticos que a gente viu disso e que a gente imagina que pode ser, tá? Primeiro, maior fixação do palito na massa do queijo. Bom, se o palito está ficando mais firme na massa do queijo, é porque provavelmente a proteólise está sendo controlada de uma forma mais efetiva e com isso você está conseguindo manter o queijo mais estável, né, no palito. Então, o que a gente imagina é exatamente isso, né? A hipótese, né? A gente não tem dados científicos provando isso, a gente pensa que pode ser por esse caminho. Então, a diminuição da proteólise pelas NS-Labs e outros contaminantes por competição de flora e também até por inibição. Então, o que a gente imagina, né, é que esse cultivo protetor, e na prática a gente vê isso, tá? Ele está trabalhando de uma forma muito positiva para controlar contaminantes em geral, fazendo com que o queijo
se mantenha mais estável, com o pH mais alto, inclusive, e aí você aumentando aí as características desejadas no queijo durante a vida útil. Tá? É importante dizer que esse lactobacillus raminosus, né, ele tem uma capacidade de acidificação muito baixa, porque ele não tem uma velocidade de fermentação da lactose, como ele teria, por exemplo, uma fermentação da glicose. Então, assim, ele fermenta a lactose de uma forma lenta, e quando ele chega também ali nos intermédios, né, da fermentação, que é a produção ali do piruvato, né, quem conhece um pouco de bioquímica de fermentação vai entender o que eu estou falando, ele acaba desviando o piruvato para outros compostos que não ácido especificamente. Então, ele produz de acetil, produz outros compostos, né, que têm efeito antimicrobiano e que não acidificam o produto. E esses compostos que ele produz podem estar sendo, né, trabalhados aqui como antimicrobianos. Tá bom? Então é importante, além de tudo, né, o lactobacillus raminosus também, ele tem uma capacidade de atacar a caseína, né, a capacidade caseolítica que a gente fala, bastante baixa. Então ele não tem um sistema enzimático muito forte para degradar a caseína. Isso faz com que o queijo também, né, obviamente, mantenha as características de proteólise um pouco mais retardadas. Bom, entrando aqui, né, praticamente já estou terminando, tá, a apresentação, gente. Aqui também, né, um exemplo prático, também a gente não tem dados mostrando, dados científicos, né, como a gente teve lá do in vitro das heterofermentadoras, mostrando o efeito positivo, né, desses raminosos contra Pseudomonas fluorensis, que causa, né, essa coloração azul em queijos frescos. Tá? A gente imagina que seja mais, quer dizer, não que a gente imagina, eu prefiro dizer que seja um efeito por competição. Tá? Embora a gente tenha dados na literatura que mostram efeitos de lactobacillus raminosos contra Pseudomonas aeruginosas. Então, né, é bastante positivo, inclusive. Tá? Mas não é uma fluorescência. Então, eu prefiro dizer que é um possível efeito por competição. Mas nada impede que também esses lactobacillus raminosos, né, possa estar produzindo alguma bacteriocina, algum composto antimicrobiano que tenha um efeito inibidor também contra esse tipo de pseudomonas, tá bom? Bom, e aí, para finalizar, né, algumas novas aplicações que a gente tem, né, que a gente vê aí, que seria já a aplicação desses micro-organismos, né, do LC, né, do raminosos, para controle de NS-Lab e outros contaminantes diretamente no leite em silo. Como ele tem uma baixa capacidade de acidificação, praticamente você não tem alteração no pH do produto. E, obviamente, né, como a temperatura está muito baixa, apesar de ter o metabolismo do crescimento, ele é bem mais lento. Mas, na prática, a gente observa, tá? Eu já fiz testes até com 48 horas, com dosagens bastante altas, muito maiores do que essas que a gente recomenda, e o leite praticamente não tem mudança de pH. O que a gente imagina, né, também? Que há um controle de NS-Labs e possivelmente outros contaminantes, né, como algumas pseudomonas também, e isso você acaba minimizando, né, o crescimento desses micro-organismos, e isso, obviamente, vai trazer um benefício para você lá na frente. Lembre, né, que as pseudomonas possuem características de produção de proteases, né, e lipases em baixas temperaturas. Essas proteases, obviamente, podem alterar as características da proteína do leite, levando à formação de coágulos menos firmes e produção de finos, né, consequentemente, diminuição no rendimento queijeiro, assim como também as características de maturação do queijo mais adiante. Então, é uma questão bastante aplicada hoje em dia, tá? Você a fazer essa adição, né, desse micro-organismo, normalmente nessas doses aqui no leite, no silo, para que você melhore rendimento queijeiro e melhore características físico-químicas e sensoriais desses queijos. Importante dizer, gente, que às vezes a gente pensa assim, eu estou diminuindo a contagem CBT. Não é que você está diminuindo, você está controlando o crescimento dela, entendeu? Então, assim, não quer dizer que você colocar
você vai ter uma diminuição drástica da sua contagem de bactérias total. Mesmo porque, dependendo do método que você usa para contagem, né, você pode ter até um incremento. Se esse lactobacillus começar a aparecer na sua placa, ele vai exatamente aumentar a contagem. A mesma coisa pode acontecer no processo de como é que fala? De redutase, né? Você está colocando um número muito grande de micro-organismos. Se ele tiver uma capacidade grande de redução do azul de metileno, você vai ter também uma diminuição do número de contaminantes. Você vai ter uma diminuição no número de tempo, né, da redutase. Então, assim, cuidado com essa interpretação que a gente tem aí de diminuição de contagens, entendeu? Você pode ter até uma diminuição indireta, mas não levar em consideração que você vai baixar contagens, né, de leites cru pelo uso de cultivo protetor. Na realidade, você vai controlar um aumento em baixas temperaturas. Bom, e agora também, né, uma aplicação bastante nova para a gente aí, que é o uso, né, em manteiga, principalmente em manteiga fermentada, assim que a gente já mostrou também pela característica, né, de fermentação que a gente precisa. Esse é um tipo de aplicação, né, que a Fermentec, né, que é nosso distribuidor, começou a experimentar em campo, né, sem que a gente tivesse uma comprovação científica, mas os resultados que a gente tem observado são excelentes, né? Então, assim, a gente vê que uma manteiga fermentada, seja pelo uso direto de cultivos protetores ou do uso de culturas, né, starter normais usadas em manteigas fermentadas, em conjunto com cultivo protetor, tem trazido um benefício aí nas características da manteiga. E a gente pensa assim, né, poxa, mas a manteiga é 80% praticamente de gordura, você faz lavagem, então praticamente você extrai tudo aquilo que foi produzido, né, de metabólitos produzidos, porque você faz lavagem dos grãos e tudo mais, e ainda assim você tem um benefício? Sim, na prática a gente observa que mesmo esse pequeno resíduo de leitelho que fica na manteiga, que tem ali os metabólitos, tem trazido benefícios. Pensa também, né, que a partir do momento que a gente tem 80% de gordura, 82% de gordura, você também acaba tendo uma quantidade de água onde está o micro-organismo, provavelmente, também reduzida. Então, isso acaba trazendo também, né, um efeito positivo aí de bioproteção. Questão regulatória, né, gente? É sempre importante a gente consultar a legislação, embora sejam, né, declarados como cultivos protetores, é sempre interessante a gente dar uma olhada, e a gente já teve aí casos, né, do Ministério questionando, né, o uso de culturas protetoras. Claro, né, que a gente tem dentro da empresa, né, suporte para a legislação, para que a gente possa, né, resolver esses problemas quando aparecem junto ao Ministério, ou pelo menos tentar resolver, mostrando, né, os benefícios do uso, né, de cultivos protetores. Aqui, né, a gente tem dois outros produtos nossos, né, que é o Nisaplin, que é a base de nisina, uma bacteriocina, o Natamax, né, que é a base de natamicina, para controle de bolores e leveduras, no caso do Natamax, e aqui, no caso do Nisaplin, para controle de bactérias gram-positivas, muito usado em queijos processados, de um modo geral, para controlar bacilos esporulados. Bom, gente, aqui o portfólio, né, da Dupont, né, os principais produtos nossos. Então, a gente tem uma gama muito grande para bolores e leveduras. Tem um para controle de listéria, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se alguém quiser depois alguma coisa específica, a gente pode trabalhar o tema. E aqui, né, o LC, que é a grande nossa estrela aí para controle de bactérias em geral, né, e o YM para controle de bolores e leveduras. Bom, gente, é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Desculpe aí o tempo, né? E aí agora a gente passa aí para a palavra para o Júnior, né? Para a gente seguir aí com as dúvidas ou perguntas. Eu que estou com o chat. Obrigado. É só agradecer aí a apresentação, né? Vários elogios. E agora eu direciono a palavra para Elisângela. Obrigada, Júnior. Desculpa ter te atropelado, que eu já ia passar para as perguntas.
Então, é excelente a sua apresentação, um tema muito relevante, muito importante, e tudo que nós pudermos utilizar na indústria para manter as características do produto, tanto nutricionais quanto com relação à qualidade, tudo isso é novo e deve ser bem explorado. Eu tenho algumas observações, assim, né, antes de passar para as dúvidas que eu estou vendo. Que, por exemplo, você falou aí da utilização no silo, e aí você falou sobre o efeito contra Pseudomonas fluorescens. Essa é a microbiota que mais representa as características psicotróficas do leite cru refrigerado, é Pseudomonas, e fluorescens, a Pseudomonas fluorescens é a principal espécie, né? Então, assim, se nós pudéssemos utilizar esses micro-organismos, né, o raminosos, por exemplo, que não afeta, ele não produz muita acidez, ele deve ou competir, eu acredito que seja pela competição de nutrientes, né, as bactérias láticas, as bactérias psicotróficas produzem essas enzimas num período em que elas já estão um pouco estressadas, né, quase na fase estacionária, então se está faltando nutrientes para ela, isso vai prejudicar muito a multiplicação delas. Então, isso seria um ponto muito importante para que nós pudéssemos transportar o leite cru refrigerado da fazenda para a indústria. Nós sabemos que temos padrões a serem cumpridos, né, de mesófilos aeróbios, de contagem de células somáticas. Então, assim, isso seria um ponto muito positivo. E agora, na nova legislação, nas IN 7677, nós temos um padrão, né, de contagem bacteriana antes do produto ser processado na indústria. Então, tudo que nós pudéssemos fazer para diminuir essa contagem seria muito importante, porque a maioria das bactérias psicotróficas não são esporuladas. As Pseudomonas não é esporulada, ela não forma esporo, mas as enzimas, ela é altamente proteolítica e lipolítica. Então, tudo que nós pudéssemos fazer para impedir que ela produzisse essas enzimas seria de muita valia, porque essas enzimas, como você disse, né, degradam as proteínas, as proteolíticas, né, as lipolíticas degradam os triacilgliceróis, isso compromete a qualidade, a vida de prateleira, queda de rendimento, a ocorrência de odores e sabores indesejáveis, coagulação doce no leite HT. Então, e essas enzimas resistem ao tratamento HT, elas são termoresistentes, são extracelulares, então, às vezes, a bactéria não está presente mais, mas as enzimas continuam atuando durante a vida de prateleira desses produtos, mesmo a temperaturas ambientes ou temperaturas de refrigeração. Então, assim, sobre Pseudomonas, isso seria muito interessante, essa questão, e facilitaria muito a manutenção, vamos dizer assim, né, de uma carga microbiana inicial baixa, porque a qualidade do leite cru influencia diretamente, né, na qualidade de seus derivados. Então, assim, isso é muito legal, muito importante, e é um assunto bem relevante, como eu disse. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui do chat para você. O Vitor, antes, aqui só para falar aqui, a Angelise pediu para perguntar a Júnior se vai estar, o conteúdo vai estar acessível depois, né, para ela poder ter acesso. Ela pediu também para que nós falássemos a nossa formação. Então, Tom Zé, fala a sua formação. Ela perguntou se a gente é veterinário. Né? Então, eu falei, Júnior, né, Tom Zé, fala a sua formação, que eu não falei na descrição, então você pode falar. Bom, então, obrigado aí, né, pelas suas considerações, Elisângela, são extremamente importantes, acho que você tocou num ponto extremamente importante aí da questão das pseudomonas, né, é realmente algo que nós precisamos explorar um pouco mais, não só pela questão da competição, né, que você comentou muito bem, mas também para ver se realmente a gente tem um efeito, né, de inibição fora a competição, através de geração de metabólitos. Então, assim, é uma possibilidade de pesquisas, né, que a gente pode, né, trabalhar junto com a universidade, de repente até com um aluno, né, uma tese de mestrado, ou uma iniciação científica, porque é algo que gera realmente conhecimento para a gente, para a DuPont, isso é muito importante. Então, excelente colocação a sua, né, eu preferi exatamente não colocar a questão dos antimicrobianos, né, e simplesmente a competição, porque a gente realmente não tem dado. Então, você falar uma coisa que você não tem comprovação científica é algo, né, que não é bacana. Mas na prática a gente vê. Eu não sei como é a questão regulatória, tá, para você colocar um tipo de micro-organismo na origem para que ele chegue na fábrica, então isso é um ponto também a gente explorar. Obrigado pelas considerações extremamente importantes, né, e de grande contribuição aí para a apresentação. Com relação à minha formação, né, eu sou
Candinha, né, claro, técnico em laticínios aí, né, formado pela escola, né, um orgulho, né, para mim, e obviamente trabalhei na escola logo depois, né, algumas pessoas aí tiveram, né, trabalharam comigo durante o meu período de escola. Depois eu acabei indo para a área de administração, né. Na realidade, assim, a administração não foi uma opção, foi uma condição para que eu chegasse até a Unicamp. Eu precisava de um curso superior e onde eu morava, no interior de São Paulo, eu não tinha nenhuma faculdade além de administração de empresas. Então, assim, a minha ideia era exatamente alcançar a Unicamp via curso superior. E a Unicamp tem essa vantagem, ela não coloca como pré-requisito que você tenha uma formação na área para que você possa fazer o mestrado. Então, com o curso de administração de empresas, eu acabei acessando, né, a Unicamp, foi onde eu fiz o mestrado. Depois eu comecei a fazer o doutorado na própria instituição, né, na Unicamp, mas infelizmente eu tive que parar, embora já tenha os créditos feitos, posso voltar a qualquer momento, mas por questão de viagens, né, a empresa foi mudando, né, a forma de trabalho e já tinha ficado um pouco complicado a questão aí da frequência, né, numa universidade como a Unicamp. Então, essa é a minha formação. Tá bom. E a gente, falado sobre o Júlio e eu, nós estudamos da UFV, né? Estou vendo que tem muitas pessoas da UFV, de laticínios aqui também, engenharia de alimentos, então a nossa formação básica é essa. Tem uma pergunta aqui do Vitor Landim, nosso aluno, ele perguntou se é possível usar o bioprotetor em leite pasteurizado, fazer uma inoculação após a pasteurização. Sim, possível né, o Vitor. Tudo bem, Vitor? Bom com você, né, meu aluno também aí, né? A gente conversou um pouquinho ontem à noite também por WhatsApp sobre o tema. Eu também. Então, legal, Vitor, que bom que você está aqui, né? Um prazer, né, tê-lo aqui no nosso bate-papo. E respondendo a sua pergunta, sim, né? Tecnologicamente, sim, né? Então, assim, se a gente for exatamente pensar nesse lactobacillus aminosos, né, que não tem um efeito de ataque da lactose na velocidade, né, que a gente poderia ter, que seria ruim para o leite pasteurizado, e ao mesmo tempo mantendo essas características de ataque de proteína mais lentas também, seria excelente, né? De repente você conseguiria aí manter um shelf life até maior do produto. Agora, pelo lado regulatório, sinceramente, eu não sei te responder se isso seria permitido ou não. Tá? Pelo lado tecnológico, sim, com certeza seria possível, e eu penso, sim, de grande interesse para a indústria de leite pasteurizado. A verdade é que a gente vem vendo, né, assim, uma diminuição, né, da produção de leite pasteurizado, né, digamos aí do leite C, né, que a gente chamava de leite C, mas eu vejo como excelente ideia e acho que sim, funcionaria muito sim. Excelente a sua pergunta, Vitor. Tem uma outra observação do Miguel Meirelles. Você quer falar, Miguel, sobre o projeto que você fez aqui, usando essa cultura, o resultado que você teve, ou você quer que eu leia aqui o que você escreveu? É Miguel Meirelles. Será que ele saiu? Deixa eu ver se ele saiu. Ele falou para eu ler. Então tá, eu vou ler aqui. Fiz um projetinho de IC adicionando rollback em ricota. Para não inativar a cultura durante a etapa de precipitação, adicionei após o resfriamento da massa. Os resultados mostraram redução na contagem de bolores e leveduras e psicotróficos. Testei a adição da cultura pré-ativada, 24 horas em leite estéril, e com adição direta, sem pré-ativação. Não teve diferença entre as duas formas de inóculo. Achei interessante que, mesmo adicionando a cultura DVS no produto refrigerado, foi possível controlar
a contaminação. Acredito que a competição e que no próprio liofilizado já deve conter metabólitos antimicrobianos que foram produzidos no bioreator. Muito legal, né? Excelente, excelente experiência e assim, mais uma experiência para a gente também aí. Muito obrigado aí, né, pelo seu teste, porque é conhecimento que a gente está trazendo para dentro da DuPont, né? Então, assim, obrigado por você expor, né, esse tipo de conhecimento. Que bom, né? A gente fica feliz, né, de escutar isso, porque é exatamente esse o objetivo, né, do nosso bate-papo tecnológico aqui, é trocar informações. E muito interessante, né, o seu raciocínio, você está com toda a razão de querer adicioná-lo, né, após a precipitação, né, já que a temperatura seria um fator limitante para o crescimento, e aí você, obviamente, buscou colocar condições para que o micro-organismo conseguisse crescer, né, e gerando aí esses metabólitos, né, resíduos de lactose que você tenha na ricota, né, resíduos de outros nutrientes também, que obviamente auxiliaram aí o crescimento. Realmente você tem razão quando você fala que o próprio liofilizado tem já metabólitos gerados. Sim, porque ele é obtido de um processo de fermentação, né? Esse processo de fermentação, como a gente viu lá no comecinho da nossa apresentação, ele é concentrado, a cultura é concentrada e depois liofilizada ou congelada. Então, claro, né, que você tem resíduos de leite, se a base fermentada, né, usada for leite, ou resíduos do processo fermentativo. Então, sim, só que normalmente a gente pensa que a quantidade de liofilizado é muito pequena para que você tenha realmente uma quantidade de metabólitos que possam realmente interferir de forma positiva no controle de bolores e leduras. Mas, claro que ele arrasta, sim, né, alguma coisa de metabólitos. Mas eu continuo acreditando que esse efeito está muito mais relacionado ao crescimento, né, da inoculação, seja via pré-fermentação, como você colocou, ou seja via adição direta do liofilizado durante a vida útil da ricota, que propriamente pela questão do liofilizado, né, ou do congelado, que seja, eu acredito que seja liofilizado, ter esses traços, né, de metabólitos. Então, é o que eu penso. Né? A gente também tem um exemplo similar no uso de manteiga, então já existem trabalhos também onde o bioprotetor liofilizado está sendo adicionado no momento da malachagem, né, e não mais fermentando. Então, assim, às vezes para a indústria 12 horas de fermentação é algo muito longo, né, para um processo de fabricação de manteiga. Então, o uso também na malachagem já mostrou também resultados positivos. Então, assim, mostrando que, né, talvez um pouco do arraste, né, como você comentou, de metabólitos, mas eu acredito também que resíduos, né, de substratos que venham do leiteiro, no caso, ou do soro, né, da ricota, sejam também muito importantes para o metabolismo, mesmo que lento, desses micro-organismos e aí o efeito de inibição. Eu acho que você está no mudo, Elisângela. Desculpa, meu microfone estava fechado para não te atrapalhar. A Liliane Moreira Silva está perguntando, queria que falasse sobre o custo agregado ao produto, a relação custo-benefício. Então, esse é um ponto bastante polêmico, né? Assim, eu realmente não tenho a ideia do custo em uso, mesmo porque vai depender muito do produto que você está escolhendo. Existem linhas que são mais caras, né, dentro da linha nossa de produtos, existe são linhas mais baratas, as doses que você vai aplicar, né? A gente costuma dizer que custo em uso, né, ele é uma questão muito relativa, né? Quanto custa para você perder algumas unidades de queijos ou alguma coisa comparado ao custo de aplicação? Acho que essa é a conta que a gente tem que fazer, entendeu? Quanto custa para você, de repente, ganhar 2, 3, 4 dias a mais na validade do seu produto, né? Ou no frescor do seu produto, para que o consumidor
tenha esse queijo Minas Frescal, por exemplo, em casa, na geladeira, e ele dure aí 4 dias a mais, né? Quanto custa isso para você, né? Questão de imagem, questão de aumento de validade, de diminuição de soro, às vezes, no mercado. Então, assim, é muito subjetiva a questão do custo em si, né? Eu acho que você tem que fazer uma avaliação de valor, né? Eu acho que é muito mais uma questão de valor do que propriamente do custo em uso. Mas, claro, eu depois posso, depois você pode me encaminhar um e-mail, né? E aí eu busco a questão do custo, eu posso pedir a Fermentec também para passar isso para vocês, né? Quanto custaria, e nas dosagens que você vai aplicar em cima do seu produto, a gente teria uma ideia aí do custo em uso. Claro, a gente pode passar isso para você, só me manda um e-mail, né? O e-mail está aí na apresentação, para que eu possa te responder isso de uma forma mais precisa. Mas pensa que, né, o mais importante é o valor que você tem no uso do produto, que propriamente o que ele custa para você em termos de centavos, né, no seu queijo ou no seu produto. A Vera Lúcia perguntou aqui, qual legislação foi consultada? Então, esse é um ponto bastante importante, entendeu? Em termos de aplicação em produtos lácteos em geral, né, como ela é rotulada como culturas lácticas, né, não teria nenhum problema, né? Então, assim, não existe nenhuma restrição para o uso do bioprotetor como uma bactéria lática. Em algumas situações pontuais, às vezes em determinadas regiões do país, né, o fiscal do mapa, às vezes ele tem uma interpretação diferente. Às vezes ele acha que aquilo ali que você está adicionando vamos dizer assim, um agente antimicrobiano, um aditivo, né, como a Elisângela colocou lá no começo. Na verdade, não é. Então, assim, nesses casos, né, a gente trata caso a caso, tentando levar, ele está no papel dele, ele está certíssimo, né, porque como agente do Ministério da Agricultura, ele tem que realmente questionar esse tipo de comportamento, e a gente, claro, pelo lado regulatório, a gente aciona, obviamente, o nosso departamento de regulatório dentro da DuPont, e esse departamento vai auxiliar, né, a responder com documentos, né, esse tipo de comportamento. Com relação à adição no leite, ainda a complicação é um pouco maior, porque nesses casos, né, seria visto como uma pré-maturação do leite, e aí, né, se a gente faz uma comunicação de que você está controlando o CBT, né, aí o Ministério acende uma luz mais, né, mais luminosa ainda. Falou, opa, você está querendo baixar a contagem sem boas práticas, né? Então, é sempre importante, respondendo a sua pergunta, e aí, claro, né, existe uma linha muito tênue, né, entre a tecnologia em si, né, e o efeito que ela traz. O nosso objetivo é criar condições tecnológicas para que você aumente ou melhore as qualidades. A gente não tem intenção, mesmo porque isso é proibido na DuPont. Assim, a DuPont não permite que a gente indique um ingrediente ou um aditivo que não é permitido no Brasil. Então, assim, a gente traz isso como uma forma muito, muito grande. Então, o que a gente tem feito, né, já que não existe uma legislação muito clara sobre o tema, é tratado os casos isoladamente, né, tentando mostrar ao Ministério, né, algumas vezes a gente vai até Brasília, né, conversar, ou faz lives com o Ministério, tentando, criando documentos, documentação, mostrando que aquilo ali não é um aditivo, nem tem um efeito proposital de melhorar ou mascarar boas práticas de fabricação ou boas práticas de manipulação. Então, Tom Zé, tem outra pergunta aqui. A Fabielle está perguntando se a gente vai disponibilizar, Júnior, né, os slides, eu acredito que sim. E o Vinícius Michelangelo está perguntando, o uso no silo é o Holdback LC?
Olá, Vinícius, obrigado pela sua pergunta. Obrigado a todos, né, anteriores também pela pergunta. Sim, é o LC. Por quê? Exatamente pela característica de não acidificação, né, ou de baixa acidificação que ele tem, né, e de baixa proteólise. Então, a ideia é exatamente você não alterar nenhuma característica inicial do seu leite. Se você usa, como eu disse, nos lactobacilos raminosos em geral, né, que é o que está no LC, ele tem uma capacidade de fermentação da lactose muito lenta, né? E quando ele fermenta, né, nem necessariamente ele gera ácido, ele gera outros compostos, aquilo que eu expliquei. Quando você chega ali na altura do piruvato, no processo, né, de Embden-Meinhof de fermentação, você acaba migrando os produtos finais para outra categoria. E isso faz com que você não tenha um efeito de acidificação. Se você, por exemplo, pegar um Lactobacillus plantarum, que também é um bioprotetor, ele já tem uma característica de fermentação mais avançada. Então, pode ser que você tenha até um efeito melhor de bioproteção ou de controle, porque o Lactobacillus plantarum, ele é, vamos dizer assim, considerado hoje a maior engenharia genética que existe em termos de micro-organismo, né, de bactéria lática. Mas ele vai trazer consequências para o leite, né? Assim como traria para um queijo Minas Frescal, por exemplo. Por isso, ele não é o mais indicado. Então, sim, o Raminosus, né, o LC, seria aquele que mais se adaptou, né, em manter as características do leite inalteradas durante o período aí de até 48 horas, né, que às vezes o leite passa no silo, sem comprometer as características do leite. Ao contrário, né, até foram mantidas por maior tempo. Claro que ele não vai melhorar um leite que já está numa condição, né? Você não vai reverter o processo de proteólise que a proteína já tenha sofrido, né? Ou o processo de acidificação que o leite já tenha também sofrido. Espero que seja respondido. Ô, Tom, tem... Alguém está falando? Oi? Júnior, desculpa interromper. Sobre a gravação, né? A gente está gravando aqui e se o Tom Zé autorizar, a gente vai colocar no site epamig.lct.online. Com certeza. Não, eu não vejo problema inicial, não. Eu só estou esperando um ok da Dupont. Com relação à apresentação, não tem problema, a gente pode disponibilizar. Eu não vejo problema que a gente possa disponibilizar a gravação, mesmo porque, como eu comentei, a Dupont está ciente dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, e o que eu estou falando aqui não é segredo, né? Não tem nada de algo que não seja verdade, né, e que a gente não possa disponibilizar. Então, eu não vejo problema, não. Só vou confirmar para que a gente não tenha lá na frente algum problema jurídico, né, alguma coisa nesse sentido, né. Mas eu não vejo problema, não. Mas a apresentação seguramente vai estar disponível. Mas eu acredito também, até o final do dia, Júnior, eu te passo isso, mas, em princípio, não vejo problema, não. Obrigado, Tom Zé. Já que eu interrompi, eu queria fazer uma pergunta, furar a fila aí, se Elisângela me permitir. Bom, é sobre a aplicação de bioprotetores em queijos artesanais, né? A gente vê que Minas Gerais tem aí um produto, né, que é típico da gastronomia, da cultura, né, do patrimônio histórico, e um dos grandes problemas é realmente olhaduras diversas, né, tanto de estufamento como de pós-fermentação, fermentação residual da lactose, e é um mundo de microbiota, né, no leite cru, e vários produtores enfrentam esse problema de o queijo às vezes aparecer com olhaduras, e assim, tem produtor que até compete com outro, né? Qual queijo é mais fechado, porque isso realmente é um sinônimo de qualidade do leite e de uma carga menor de micro-organismos. Eu queria que você falasse sobre a aplicação de bioprotetores em queijos artesanais, se vocês têm algum registro, né? E quais seriam os usos, né? E também contra patógenos. Obrigado.
Ok, então, Júnior, diretamente dados, né, da aplicação em queijos artesanais, a gente não tem, não. Tá? Assim, eu não tenho nenhum trabalho, pelo menos que eu saiba, né, dentro da DuPont. Às vezes, alguma universidade pode até fazer, né, ou ter feito. Às vezes, a gente doa amostras para universidades e acaba não acompanhando muito os trabalhos que são feitos. Mas, assim, então, respondendo a sua primeira parte da pergunta aí, né, dados científicos mostrando o efeito dos nossos bioprotetores em queijos artesanais, a gente não tem. Agora, eu sou um apaixonado, né, pelo Holdback LC, entendeu? Assim, por esses raminosos, né? Ele é o meu xodó, né? E aonde a gente coloca ele, ele acaba dando resultados positivos. Então, eu penso sempre na comparação que a gente faz, né, de queijos italianos, né, feitos com leite cru. Né? Então, a gente pega aí, às vezes, a questão do parmigiano, né, ou do grana, né, as condições, e a gente sabe, né, que raminosos, paracase, estão lá, né, no final da maturação, né, fazendo um trabalho importante, né, de controle geral de micro-organismos, e aí, inclusive, de heterofermentadores, né, e trazendo as características importantes do queijo. Claro, Júnior, a gente tem sempre que levar em consideração a qualidade do leite. Né? Como eu mencionei, o bioprotetor ele não é a bala de prata que vai solucionar os seus problemas. Né? Mas, se você tem um controle de ordenha bacana, se você tem um controle de processo, de biofilme legal, né, e adicionar esse micro-organismo no leite, certamente ele vai controlar de forma efetiva nesses possíveis heterofermentadores, entendeu? Agora, aí entra uma série de outros fatores, né, que a gente começa a questionar, e eu não sei também até que ponto, né, isso é interessante. Eu, se tivesse uma produção de queijos artesanal, eu usaria o Holdback LC, com certeza. Agora, existe aquela coisa do terroir, né, da flora natural, né? Embora o Lactobacillus rhamnosus ele faça parte de uma flora natural também, né? Você está agregando uma cultura. Então, assim, não sei como, né, que isso seria visto, né? Como ou seja, você está descaracterizando o terroir, né, e tudo mais, adicionando um micro-organismo. Eu, certamente, adicionaria, porque com certeza ele vai direcionar de uma forma mais positiva a maturação do queijo, né? Eu acho que ele vai controlar as NS Labs que a gente quer que cresça nesse queijo artesanal e vai também, obviamente, como uma NS Lab, trabalhar, né, no queijo também, trazendo características positivas. Então, esse é o meu ponto de vista, o que eu penso com relação ao uso de culturas protetoras, especificamente de raminosos, né, num queijo artesanal. Obrigado, Tom Zé. Só vai ajudar, né? Ou seja, atrapalhar não vai, porque não vai. tem efeito na redução de lactose, né? E, assim, me parece que a regulamentação do selo arte em Minas Gerais já autoriza, né, alguns cultivos que não vá, lógico, descaracterizar a produção. Excelente, então, excelente. Eu acho que só tem a trazer benefícios o uso desse micro-organismo em queijos artesanais. Obrigado. Elisa. Então, obrigada, Júnior. Continuando aqui, Tom, eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou ler aqui da Luana Cipriano, de Souza. Ela falou parabéns pela apresentação e perguntou: a adição de micro-organismos bioprotetores ao silo aumentaria a CBT? Como deveria ser realizada essa contagem de bactérias nesse caso? Eu acho que você já respondeu, mas você tem mais algum comentário para falar sobre isso? Luana, né, o nome dela, não é isso? Luana. Ô, Luana, obrigado pela sua pergunta, né? Então, é o que eu comentei, sim, entendeu? Vai depender muito de como você vai fazer essa contagem. Se o Lactobacillus rhamnosus encontrar condições de crescer na sua placa, ele vai, sim, alterar de forma negativa a sua contagem, né? Se ele encontrar... Claro, lactobacilos, né, são, né, em alguns casos, são exigentes, né, às vezes necessitam pH um pouco mais baixo do meio de cultura para crescer. Então, pode ser que você não detecte ele, né, de uma forma ampla. A gente sabe que essa contagem TBT, ela
proporciona o crescimento da maioria dos micro-organismos, mas não necessariamente de todos. Mas se ele encontrar condições de desenvolvimento, ele vai aparecer na placa, vai aparecer a colônia, você vai ter um incremento, sim, na contagem. Então, por isso que eu comentei, às vezes é muito, muito perigoso a gente dizer que o uso de hiperprotetor vai abaixar a CBT, né? Não é esse o objetivo, não é esse, né, a ideia da adição. A ideia da adição é você controlar o crescimento do que você já tem e melhorar as características do leite, principalmente para a fabricação de queijos, né? Controlar as psicotróficas, né? Como mencionou aí a Elisângela também, a caso da Pseudomonas. E também a questão da redutase, né? Então, se você tiver a adição grande, né, de micro-organismos bioprotetores, e eles tiveram habilidade de consumo rápido do azul de metileno, né, da redução do azul de metileno, né, aí a professora de microbiologia pode explicar muito melhor do que eu nessa questão aí, obviamente você vai ter uma relação indireta, né, você vai adicionar o bioprotetor e ele vai diminuir, né, o tempo de redução. Tom, eu posso só fazer uma observação sobre isso, assim, no meu entendimento, né? Uma coisa que eu falo muito para os alunos e que a gente tem que ter em mente, quando a gente usa metodologias, mesmo de barreiras, como, por exemplo, pH baixo, atividade de água baixa, uso de refrigeração, não necessariamente isso vai ter um efeito de inativação dos micro-organismos. E isso não quer dizer que eles vão morrer, que eles serão excluídos, né? Significa que nós vamos impedir a multiplicação. Então, a multiplicação deles, a velocidade de multiplicação vai ser paralisada. Então, na verdade, eles podem estar presentes, mas não têm condições de se multiplicar. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas falarem assim, a refrigeração melhora a qualidade do leite cru. Não melhora, conserva a microbiota, né? Então, eu vejo, respondendo aqui um pouco o que você está falando, na verdade, não quer dizer que você vai matar aquelas bactérias que nós vamos detectar na contagem global lá para ter o padrão do leite cru refrigerado. Às vezes, elas vão estar vivas, mas não terão condições de se multiplicar. Não necessariamente elas foram inativadas. Elas estão inibidas. Inibição é diferente de inativação. Então, eu acredito que esses também sejam um efeito pela competição. Não necessariamente a bactéria vai morrer. E elas têm uma taxa de multiplicação muito rápida. As bactérias são muito competitivas pelos nutrientes, né, disponíveis. Então, claro, se estiver faltando nutriente, não necessariamente ela vai morrer. Ela pode estar presente, mas não se multiplica de uma forma então, efeito inibitório nessas bactérias da contagem bacteriana total. Né, assim, eu vejo dessa maneira, né, e é importante a gente saber que, às vezes, inativação não é a mesma coisa de inibição, né? Com certeza, eu acho que é muito bem complementada aí a sua observação, exatamente isso que eu penso também. Pois é, obrigada. Tem outra aqui do Vitor, continuando a pergunta dele, ocorreria mudanças organolépticas no leite pasteurizado? Não acredito que ocorra, não, né? Mesmo porque, assim, como eu disse, Vitor, vai depender muito do que você aplicar, né? Se a gente estiver falando desses lactobacillus raminosos, né? Esse especificamente da Dupont, eu estou falando do nosso lactobacillus raminosos, tá? Isso não necessariamente se aplica a qualquer outro lactobacillus raminoso. Como eu mencionei no início, né? É muito espécie dependente, né? Nem todo lactobacillus raminosos é probiótico, né? Nem todos os lactobacillus raminosos têm a capacidade, eu coloquei lá o exemplo do Casein, né, do que são irmãos, né, e eles têm características diferentes. Então, assim, no caso específico desse lactobacillus raminosos, né, do cultivo Holdback LC, né, a própria experiência em leite cru, né, nos dá uma grande indicação de que não haveria mudanças, né, sensoriais no leite pasteurizado. Mesmo porque, mais uma vez, né, as condições de crescimento são muito lentas, né, o micro-organismo não está na temperatura ótima de crescimento dele, né, os lactobacillus raminosos são considerados mesofílicos, claro, mas têm habilidade de crescer ali a 40 e poucos graus, assim como algumas cepas têm características de crescer a temperaturas menores de 15 graus. Então, o próprio metabolismo é mais lento, né? Então, é diferente do que você cultivá-lo a 40 graus, ou cultivar a 20, ou cultivar a menos 5 graus, que é a temperatura de um leite pasteurizado como média. Então, eu digo para você que
durante o período de validade do leite, né, a gente coloca aí, existem leites com validades diferentes aí, dependendo se é A, B, C, entendeu, né? Nem sei se a nomenclatura ainda existe, né? O A com certeza eu sei que tem, mas C não, né? Com certeza eu penso que não, ô Vitor, eu penso que você não teria sensorial alterada. Se houver, seria para manter o leite mais fresco, inclusive, entendeu? Um lado positivo do que propriamente alguma coisa deletéria, né, do seu crescimento. Então, aí outra pergunta do Vitor. Seguindo o seu raciocínio, o uso de bioprotetor em requeijão e queijos processados poderia nos trazer maior shelf life? Pensando em ação contra fungos e leveduras, tendo adição após fundir. Então, Vitor, assim, eu penso, se você fizer um tratamento, né, se você, assim, depende do tipo de requeijão que você vai fazer, primeiro ponto, né? Eu acho que se você fizer um requeijão de massa fermentada, né, obviamente esses metabólitos serão arrastados para a massa, né, via soro ou via alguma coisa, né, e estarão lá presentes no processo de fusão, né? Alguns vão ser destruídos pelo tratamento térmico ou parcialmente destruídos, outros vão estar presentes e, obviamente, ter um impacto positivo na proteção de bolores e leveduras. Entendeu? Agora, a grande questão é que o processo de fabricação de requeijão, né, ele é em temperaturas altas, então, assim, teoricamente, a gente teria a destruição aí de bolores e leveduras, né, e traria aí, talvez, uma possível pós-contaminação em processo de invase e tudo mais. Eu acredito, né, que a adição na massa, né, antes do processo de fusão, né, poderia ser beneficial, poderia trazer benefícios, sim, entendeu, para controle de bolor e levedura. Eu não sei se a gente teria um efeito muito positivo contra controle de bacilos esporulados, né, que seriam aí também uma carga, uma contaminação bastante comum em produtos processados, né, em requeijão ou queijos processados, exatamente pela característica de ser esporulado, mas eu acho que é sempre benefício o uso, entendeu? Agora, agregá-lo depois no requeijão vai ser complicado. Por quê? Porque você está com o requeijão a temperatura alta, o invase é feito a quente, né? Então, você vai eliminá-lo, né, já no momento de adição e ele não vai ter condições de crescer mesmo, né, durante a temperatura de refrigeração, durante a vida útil do produto. Então, eu acredito na adição na massa do processo de fermentação dessa massa para o preparo de requeijão. Mas não acredito muito no efeito na adição antes do invase, porque ele vai ser destruído e, obviamente, você não vai ter o efeito que você espera. Esse é o meu ponto de vista. Então, tem outra pergunta aqui, que você já falou, mas, né, às vezes você tem mais alguma consideração. Do Altegno, não sei se eu estou falando o nome certo, desculpe se eu estiver falando errado. Existe algum efeito de mudança de sabor com o uso de bioprotetores? Altegno, obrigado pela sua pergunta, né? Tudo bem com você? Bom te ver aqui, né? A gente já se conhece. O nome dele? Então, assim, depende exatamente do bioprotetor que você escolher, tá? A gente busca, né, quando desenvolve um cultivo protetor, a gente busca que essa cepa, né, tenha exatamente aqueles 5 requisitos que eu mostrei no começo da nossa apresentação, que é a questão da efetividade, a questão do amplo espectro de ação, né, a questão de ser compatível com a matriz, enfim, né, e de que, obviamente, mude muito pouco as características sensoriais do produto. Então, assim, depende muito. Esse lactobacillus rhamnosus, né, que eu já falei que é meu xodózinho, né, ele praticamente não altera, entendeu? Ele é excelente para manter as características do produto, ele mantém mais o frescor. Agora, por exemplo, um Lactobacillus plantarum, né, que tem outro foco de aplicação, né, que seria, por exemplo, para um queijo mais semiduro a duro, ele muda, sim, o perfil sensorial. Em experiências nossas, que nós fizemos trabalho, a gente observou um resultado até mais positivo, né, mas é uma alteração de sabor, né, que se você tem um queijo específico, pode ser que você
altere o perfil sensorial do seu produto. Então, sim, há sim uma possibilidade de alteração de sabor, dependendo da espécie e do produto no qual você está aplicando, mas é o que eu disse, a gente tenta eleger cepas que tenham um impacto menor possível nas características sensoriais, ou na alteração das características sensoriais do produto. Mas existe sim essa possibilidade, tá? Então, tem uma outra pergunta aqui do Danilo Luércio. Ele está falando que, sendo as NS Labs autóctones, as responsáveis pelas características sensoriais individuais do queijo Minas artesanal, a utilização do Lactobacillus rhamnosus, que tem efeito inibitório e pouca ou lenta atividade fermentativa hidrolítica, não modificará o resultado final? Afirmar que mal não vai fazer não é prematuro ou perigoso? Não, você tem razão, a gente comentou isso, né? Boa pergunta, assim, exatamente foi o que eu coloquei, né? Assim, você está mudando uma flora autóctone, né? Você está adicionando algo. Eu comentei isso quando o Júnior fez a pergunta, né? Será que você não está descaracterizando, né, o terroir do produto? Exatamente usei essa expressão, né? Então, assim, mal que eu disse que não vai trazer, eu falo assim, você não vai piorar, né, a característica do queijo, né, pelo uso de uma NS Lab como o Lactobacillus rhamnosus, né, que é uma NS Lab também, e ele também, né, faz parte do terroir, da flora natural, tanto que ele faz parte, né, da flora natural de queijo. Se você procurar o rhamnosus, você vai encontrar ele ali, não necessariamente a mesma cepa com as mesmas características, né, de bioproteção. Agora, é um ponto, o que você fala não é errado, não, né? Mas aí entrou exatamente a questão do comentário do Júnior, né? Que já permite o uso de culturas externas, né? Que não sejam parte da flora natural. Então, faz sentido, você está mudando, sim, né, a flora do queijo, você está mudando as características naturais do queijo, né? Agora, é interessante você ter a formação de olhaduras, né? Assim, isso faz parte do seu queijo, é uma questão de avaliação, né? Eu acho que o objetivo do uso, né, não é mudar as características do queijo, né? É você trazer esse queijo para aquilo que a gente considera como algo que seria bom, né? Agora, o que você comentou faz todo sentido, né? Faz todo sentido, exatamente isso. Você está, de certa forma, mudando o queijo, né? O que a gente fala de afirmar que você não está mudando para pior ou para melhor, né? É que você, obviamente, está colocando uma bactéria lática, né? Que é conhecida e que traz um benefício para o produto. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou fazer um queijo, vamos dizer, prato sem usar fermento, entendeu? Né? A probabilidade de você ter um crescimento de coliformes ali e ter o seu queijo, né, mudado de características é maior, né? Então lembre-se que a finalidade não é simplesmente você melhorar, né, o queijo, talvez direcionar, né, a fermentação para que ela te traga um resultado mais, né, limpo no queijo. Mas eu concordo com você, sim. Só queria fazer uma consideração. Eu até embaixo respondeu aqui, né? coloquei uma consideração que realmente o Danilo tem razão, né? Porque ainda não foi testado cientificamente. Então, a gente não pode afirmar que não vai alterar em nada. No entanto, a diversidade microbiana do leite cru é muito grande, né? Diversas contaminações aí naturais do leite. E o rhamnosus, ele faz parte do pingo, né? Então, assim, ele é adicionado naturalmente e a gente faria, basicamente, um reforço nessa população aí de rhamnosus. E eu acho que, como a diversidade é muito grande, no meu ponto de vista, que não foi testado ainda, né? A gente pode até pensar num projeto aí, né, de pós-graduação para testar esse micro-organismo.
Então, nesse sentido, eu creio que possa ser útil e possa ter alguma vantagem para esse tipo de produto. Obrigado. É isso aí, obrigado. Tem outra pergunta aqui, Tom, do Lucas Dias. Ele pergunta: o uso de bioprotetor na fabricação de queijos, como o prato e a mussarela, pode ajudar a controlar o crescimento de leveduras na superfície do queijo, caso a origem principal das leveduras seja a salmoura, onde o queijo teve contato? Então, Lucas, obrigado pela sua pergunta, entendeu? Vamos lá, né? Vamos colocar primeiro a mussarela, né? A mussarela é um queijo, né, de massa filada, e eu estou entendendo que você está falando de mussarela bloco, né? De mussarela aí estabilizada aí por 15 dias, né? E tudo mais. Diferente da mussarelinha bolinha que eu posso comentar também. Então, assim, a mussarela é um queijo, né? Que ele é salgado em salmoura, né? Pode ser parcialmente salgado na massa também durante o processo de filagem, logo após a filagem, né, ele recebe um pouquinho de sal, depois vai para a salmoura, pode ser estática ou pode ser dinâmica, enfim. Depois da salmoura, ele vai secar, né? Normalmente se faz um banho de natamicina, né, nesses queijos, e a natamicina ela é antifúngico, então ela vai controlar bolores e leveduras, e além disso, ele é imediatamente embalado a vácuo. Então, as condições para o aparecimento da levedura ou do bolor, elas são minimizadas pelas próprias condições do processo e de embalagem do produto. Então, assim, talvez o uso do bioprotetor não te traga um benefício inicial, né, de controle de bolor e levedura nesses queijos. E mesmo isso vale também para o queijo prato, né? Porque é um queijo também que logo depois do processo de salga e de secagem vai ser embalado a vácuo. Então, o crescimento de bolor e levedura está muito minimizado. E normalmente esses queijos, como eu já comentei, recebem anteriormente um banho de natamicina. Então, eu não vejo, né, uma razão específica para o uso, né, de bioproteção em mussarela ou em queijo prato, tá? Para controlar bolor e levedura. Agora, para controlar, no caso do queijo prato, algum heterofermentador, como a gente já mostrou, talvez seja algo interessante, tá bom? Então, né, eu sinceramente não vejo. A gente tem um projeto, né, de pensamento aí, talvez de usar, né, um bioprotetor, mas não com o intuito de controlar bolor e levedura, mas talvez manter a proteólise, especialmente da mussarela, minimizada, né, ou seja, diminuir a velocidade de proteólise para que você tenha o queijo por mais tempo hábil a ser fatiado. Mas isso é outra história. Com relação às mussarelinhas que a gente chama de fior de latte, né, aquela mussarelinha redondinha, que são comercializadas num líquido de governo, né, naquela salmourinha, aí sim, aí é interessante, né, o uso do bioprotetor, sim, né, porque ele pode te auxiliar na formação da casquinha melada, que pode acontecer também, e até mesmo, né, na questão da solubilização da proteína, né, pela salmourinha ali, que acaba fazendo com que aquela solução fique leitosinha, né? Então, assim, a gente sabe que a gente coloca um pouquinho de cloreto de cálcio exatamente naquela solução, para que você diminua, né, a solubilização da proteína pelo NaCl e, consequentemente, mantenha aquele líquido, né, que a gente chama líquido de governo, né, na Itália, que é chamado de salmourinha, em condições visuais, né, bonitas, né, assim, sem que ela fique leitosa. E, claro, nessas condições, né, a levedura pode aparecer, né, e aí sim o bioprotetor teria um efeito mais positivo. É o que eu penso com relação à aplicação de bioprotetor em mussarela, né, nas duas versões aí, né, a em bloco e a fresca, e também no queijo prato. Então, Tom, o Vitor tem duas outras perguntas. Eu vou ler a primeira, que eu já vou falar também um pouco. Ele perguntou assim: os metabólitos produzidos pelos bioprotetores ficam quanto tempo, sua ação por quanto tempo? É muito difícil a gente responder essa pergunta, porque vai depender das condições de armazenamento, né? Se for para queijo é uma matriz empírica, né? Depende da microbiota presente ali, então, assim,
Você pode falar, mas eu acho que você não tem como precisar quanto tempo vai ter esse efeito. Então, essa pergunta do Vitor, assim, eu acho que é muito ampla nesse sentido. Não tem como você precisar, né? A outra pergunta que ele fez é possível criar uma solução com o bioprotetor para ser usado em casca de queijos e evitar o crescimento de mofos e leveduras, ou o custo para tal seria alto e não tornaria viável? O que mais usa é natamicina, né? Será que bioprotetor seria utilizado? Né? Então, vamos lá, a primeira pergunta, então, né, Vitor, depende, né, eu acho que a colocação da Elisângela é muito pertinente, né, se exatamente isso, depende, né, e quando depende, a gente tem o bom do depende é que ele te abre uma possibilidade de respostas imensa, né. Acaba que Micro tudo é possível, as bactérias podem tudo que elas quiserem, né. Mas eu vou te dar um exemplo, tá, assim, né, eu vou te dar um exemplo de uma bacteriocina que eu acho que ela pode te explicar um pouquinho, né, a resposta, entendeu? A bacteriocina, né, que é um metabólito gerado aí, né, em nível de ribossoma, né, pelos micro-organismos que produzem bacteriocinas, né, a anisina é um exemplo dela, né, por exemplo, e eu vou usar a anisina como exemplo porque é a bacteriocina mais amplamente usada na indústria de alimentos. Então, ela funciona por ligação. Então, assim, a anisina, ela é célula, vamos dizer assim, ela precisa de se ligar à célula para que você tenha a formação de poros nessa célula, e aí, obviamente, através dessa formação de poros, você tem, né, o enfraquecimento, né, da parede celular, imigração de citoplasmas e tudo mais, componentes da célula para o exterior, e aí a morte do micro-organismo. Então, se você tem uma quantidade muito grande de células, você vai precisar de mais nisina para que você tenha um efeito total de inibição. Se você tem menos células, você vai precisar de menos nisina. Então, acho que isso já te responde um pouco. Se você tem uma carga alta, né, de células contaminantes, e o efeito de inibição for através de uma bacteriocina, ela é dependente do número de células. Então, sim, se você tiver muito pouca célula, vai sobrar arnisina e, obviamente, ela vai ser degradada ao longo do tempo, porque é um peptídeo, né? E ela vai à luz, temperatura em função de pH, tudo isso vai levar a uma degradação, né? Então, ela não vai ficar ali a vida inteira, né? Mas ela vai ficar o suficiente para o seu shelf life, né? Se a gente pegar outros tipos de inibidores, né? Por exemplo, alguns peptídeos, eu acho que a forma também acaba sendo igual, né? Se a gente pegar um ácido orgânico, né? O ácido orgânico trabalha através de migração também, né? Um ácido fraco que migra para o interior da célula, né? Esse ácido pode se dissociar, abaixar o pH do citoplasma e tudo mais, aí você tem efeito de inibição. Então eu acho também, né? Estou falando acho, tá? Eu não tenho, estou pensando aqui pelo modo de ação de cada antimicrobiano, né? Coloquei a anisina como exemplo, estou colocando o ácido orgânico. Então, obviamente, se você tem mais células, você vai precisar de mais ácido para ser migrado para o interior da célula e, obviamente, uma quantidade maior desse antimicrobiano para atacar o número de células. Então, e aí, obviamente, também condições de temperatura, pH, né, própria matriz, gordura, ácidos graxos, tudo isso pode interferir no modo de ação dos antimicrobianos, né, ou dos metabólitos gerados. Então, é realmente muito ampla a resposta e muito difícil de responder. Eu acho que com esses dois exemplos você teria uma ideia aí de como a coisa pode funcionar. A outra pergunta eu já não lembro mais, você pode refazer? Está no mudo. Perdão. É possível criar uma solução com bioprotetor para ser usado em casca de queijo e evitar o crescimento de mofos e leveduras? Ou o custo para tal seria alto e não tornaria viável? Eu acho que sim, eu acho que é possível sim, né? Assim, pensa que bolor e levedura vão precisar de substratos na casca para crescer, né? Normalmente, né, a levedura pode usar aí o ácido lático, né? Outros componentes ali, o bolor, a mesma coisa, para o seu crescimento. Então, se você coloca um micro-organismo na superfície e ele pode consumir esse substrato,
gerar, né, obviamente, através do seu crescimento, metabólitos ali na superfície do queijo, né, você pode sim ter uma diminuição. Esse, inclusive, é o próprio princípio do crescimento, da utilização de bioprotetores em queijos, né? Ele está crescendo no queijo todo, inclusive na casca, e tendo o efeito inibidor também na superfície. Agora, preparar soluções para isso, né, pode ser que seja algo custoso, né? Algo que te dê um custo de aplicação muito alto. Mas, obviamente, se a gente pensar como o bioprotetor trabalha, ele pode sim te dar um benefício. Mas aí volta exatamente o que a Elisângela comentou, entendeu? O uso, né, de natamicina, né, ele é usado para isso, as dosagens são muito pequenas. Claro, a natamicina tem inamber, né, e tudo mais, então é um aditivo. Então, se você está querendo partir por um caminho diferente do uso de aditivos, talvez seja uma solução. Mas eu, particularmente, sou a favor do uso no queijo, especificamente, não diretamente na superfície. Por quê? Porque já na superfície, as condições de crescimento do micro-organismo vão ser afetadas, né? Presença de oxigênio, presença de sal maior, né? Então, assim, você tem uma série de fatores que podem ser limitantes. Embora a NS-Lab sejam bastante resistentes a sais, né, ao sal, ao NaCl, que vai estar na superfície do queijo, principalmente se for um queijo novo, né, saído da salmoura, mas eu ainda sou a favor do uso no leite mesmo, né, e que você tenha um efeito mais amplo no queijo como um todo e não somente na superfície. Bom, a gente já está chegando ao final, né? Faltam 5 minutos para terminar. E o Júnior escreveu aqui que para quem quiser fazer mais alguma pergunta para mandar por e-mail. Júnior, você quer falar alguma coisa ou eu que termino aqui? Muito obrigada, Tom. Foi muito bom, tema muito importante a gente falar sobre isso. Foi muito. Você foi muito assertivo nas coisas que foram abordadas, né? Porque a gente precisa falar muito sobre isso. E foi muito bom. Muito obrigada a todos que participaram, que perguntaram, né? E parabéns pela sua apresentação. Júnior, você quer falar alguma coisa? Eu que agradeço também pela participação e por estar sempre, né, em sintonia com as nossas páginas de microbiologia na escola e por aqui também, né? Com certeza. Obrigada. Tom Zé, se você quiser fazer alguma consideração final, aberta. Não, muito obrigado. Obrigado, Elisângela, né, pela moderação aí, pelo ser moderadora, né? Excelente, né? Foi uma interação muito bacana, gostei muito. Agradecer a você, Júnior, pelo convite, né? Uma experiência fantástica estar aqui trazendo um pouco, né, dessa experiência, desse bate-papo, porque, como eu falei, isso é um bate-papo, né? Não é que eu estou trazendo vamos dizer assim, uma questão de conhecimento simplesmente, é uma troca, né? E a gente teve perguntas excelentes, né? Então, aliás, todas muito, muito pertinentes, né? Então, assim, só tenho a agradecer realmente o convite, né? Me colocar à disposição para outras oportunidades. Agradecer a você, Júnior, agradecer a todos os participantes, né? Meus ex-alunos, companheiros de Fermentec, né? Companheiros de Dupont que seguiram a gente aí, o pessoal da indústria, né? Todo mundo. E agradecer ao professor também, Sebastião, né? Pela oportunidade. Enfim, aos professores do ILCT, né? Que estiveram aqui também acompanhando, meus colegas aí, Dudu, né, Luiz, Denise, enfim, todo mundo aí, né, sinta-se agradecido pela presença. Obrigado, Tom Zé. Professor Sebastião, o senhor quer fazer a consideração final? Quero dar os parabéns para o Antônio Salles, já vou chamar de Tom Zé. É isso aí, professor, obrigado. Já pegando essa intimidade, parabéns, a tranquilidade, ponderado, calmo para apresentar, tranquilo e ponderado para responder. Não é à toa que está nessa posição já, né? Bastante confortável, uma empresa mundialmente reconhecida, então a gente sabe por que ele está lá, né? Elisângela, Júnior e a todos que vieram aqui, membros da nossa equipe, pessoas de vários estados, até do exterior, o Jaime, lá do ITESO, no México, esteve aqui conosco, não sei se ainda se encontra. Veio, então, o Tom Zé veio abrilhantar mais
essa sexta-feira que está se tornando um encontro marcado entre aqueles que se interessam pela cadeia do leite, né? Então, foi muito bom, foi qualificada. Eu tinha até algumas perguntas, mas foram feitas já, tá? Foram todas elas feitas e muito bem respondidas. Parabéns a Elisângela também, que moderou muito bem. E o Júnior, na sua condução aí, quando precisa, ele vai lá, faz a intervenção. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. E obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Elisângela. Tchau, obrigado. Foi ótimo, vários elogios aqui. Gostaria de registrar a presença aqui do pessoal da Emater, do IMA, do SEBRAE, né? O pessoal do time da Fermentec, da Dupont. Registrar que nós tivemos hoje mais de 130 pessoas presentes, né? Registrar a presença aí do professor Sebastião, dos professores do ILCT, dos alunos do ILCT, né? Do pessoal da EPAMIG, Alex Solano, do Altegno, do pessoal do Laticínio Atalate, o Daniel da EPAMIG Sul, Daniel Lempic, professor Eduardo Dutra, professora Érica Granato, pessoal da Forno de Minas, o Francisco Bontempo, que sempre está junto com a gente aí, a nossa amiga aí, professora Gabriele Cardoso, a professora Helenice Gonçalves, o Jaime Afonso Campos, do México, o João Belo, que sempre está nos brindando com a sua presença, do nosso amigo Jonas, da Késia, né, representando aí seu laticínio, da amiga Marciana, da Emater, da Sandra Cunha, também da Emater, né, da professora Vanessa Glaê, da UFJF, nossa amiga aí, parceira, e da Nancy também, né, que esteve presente aí, abrilhantando nosso evento. Queria agradecer a todos a presença e falar que nós estamos muito felizes com a qualidade, né, das apresentações, dos temas abordados e da presença maciça aí das pessoas da nossa área, né? Registrando aí que nossa média de público tem sido aí 150, 160, até 250, que é o máximo de pessoas que nós temos permitido aí de uso dessa plataforma. Então, eu, em nome da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, né, agradeço a presença de todos, desejamos muita saúde e paz, tenham um excelente final de semana, e se puder, quem puder, né, fique em casa e se proteja aí, esperamos que a gente passe essa fase difícil aí bem rápido, né? Deus abençoe a todos e obrigado novamente. Então, o microfone vai ficar aberto aí, quem quiser fazer alguma consideração, né? Enquanto a gente vai deixando a sala, fique à vontade. Eu quero agradecer, Júnior, foi muito bom, quero agradecer a todos que participaram, obrigado pelo convite, foi ótimo trocar essas informações aqui com o Tom Zé, um assunto muito bom, e parabéns, porque a iniciativa foi, né, da escola de sempre acrescentar conhecimento para as pessoas, então, assim, isso é muito bom, muito obrigada. E obrigada a todos que participaram. Sextou para todo mundo e bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Júnior, eu te passo depois da questão da gravação, tá bom? Tudo bem, obrigado, Tom Zé. Parabéns. Grande abraço, pessoal. Foi ótimo. Eu não sabia que você falava tão bem, você apresentava tão bem. Obrigado. Sinceramente. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Tom Zé, pelo conhecimento repassado a todos nós. É sempre uma oportunidade. Obrigado, Altegno. Sebastião, seu microfone está fechado.
Obrigado, todo mundo. Tião, seu microfone está fechado. Acho que você queria fazer mais uma Não, um abração para todos, boa tarde, parabéns. O Tom Zé realmente é craque, tranquilo para falar. Eu falei que queria ser um aluno dele. Aliás, tem muita gente boa na nossa equipe, né? Muita gente que gosta, que tem uma didática boa, que sabe conversar. Muito. Então, hoje foi excelente, muito bom. Um abraço para você, Júnior, um abraço para todos que estiveram conosco. Boa viagem para aqueles que vão viajar. E aqueles que puderem, como você disse, fiquem em casa. Se cuide, porque a pandemia não acabou. Obrigado, professor. Tudo de bom. Eu vou fechar. Tchau. Tchau. Obrigado ao Tegno aí pela presença, Nelson, Penquini, Francisco Bom Tempo, meu sogro que está sempre presente aí nos nossos eventos. Sandra. Divulgar a próxima live, né? Mas é assim, já é agora um costume, nós vamos estar presentes, sim. Pois é, na semana que vem, né, nós teremos aí, deixa eu ver aqui, a participação nosso amigo Eduardo. Do professor Eduardo Pérez Dutra, né, que vai falar aí sobre os aspectos importantes de mussarela. Francisco Bom Tempo, quer fazer sua consideração final? Fique à vontade. Seu microfone está fechado. Tem que apertar o botãozinho vermelho. Deu aí? Sim. Pegou? Isso. Estou esperando aqui o chefe aqui para tomar uma. Daqui a pouco nós chegamos aí. Afinal de contas, sexta-feira, fica em casa, mas aquela uma não pode ficar de fora. Não pode, não. Hoje é dia. Tá bom. Obrigado pela sua presença. Obrigado, professor Ronaldo Ventura, Marcos Soares. E muito bom, muito bom. Altegno, semana que vem estamos aí juntos de novo, né? Então, sua presença aí nos motiva muito. Não, e eu sempre estou colocando pessoas da equipe para poder assistir, acompanhar, direcionando o tema para a área da atividade da pessoa, viu? Às vezes está isolado, está em outro setor, mas está acompanhando também. Eu estou divulgando, inclusive, com outro laticínio que eu faço consultoria, dando a eles passando a acompanhar junto conosco. Legal, obrigado. Obrigado a todos. Eu vou deixando aqui a sala, porque aqui o almoço já está pronto lá, né, Francisco? Então, um abraço a todos. Ok. Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Um abraço, então, para todos. Bom fim de semana, um abraço a todos. Bom final de semana, tudo de bom.